A paz do Senhor, pré-adolescentes, como vocês estão? Estamos aqui novamente para fazer mais uma aula, uma videoaula, né? Enquanto a gente não retorna à nossa igreja, a nossa grande família, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei uma música de fundo aqui, colocando a música de fundo pra gente, além de meditar, pensar que nós somos um corpo de Cristo e em Jesus somos uma grande família. Então, e tem a ver com o nosso assunto, tá bom? Tá bom? Aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, vamos começar? Vamos orar primeiro para a gente poder iniciar, tá bom? Vamos fechar os olhos para a gente orar ao nosso Pai. Senhor, nós oramos a Ti, te pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando nesta aula. Senhor, que possamos, Senhor, estar unidos, Senhor, mesmo distantes, mas unidos em Ti. Te pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar? Lição 10, tá? O dom de interpretar as línguas, tá bom? E é o último dom, tá? Que fala lá na carta ao 1 Coríntios, capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala e que a gente tá vendo aqui. É o último dos 9 dons, tá? Depois a gente vai ver isso direitinho com calma. Então, o dom de interpretar as línguas. Aula passada a gente viu sobre a variedade de línguas e agora a gente vai ver sobre o dom de interpretar as línguas. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12, 10, é o nosso primeiro texto, tá? Já vão abrindo aí. Abriram? Já acharam? Vamos ler juntos? A minha versão é NVT, tá? NVI, desculpa. Versículo 10 só, tá? Todas essas coisas, porém, são realizadas... Não, esse é o 11. O 10. Há outro poder para operar milagres. Há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas e há outra interpretação de línguas, tá bom? Agora vamos lá no mesmo livro, 1 Coríntios, só que lá no 14, capítulo 14, a gente vai ler os versículos 6, 13, 26 e 27, tá bom? Acharam? Vamos lá? O 6 primeiro. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Lá no 13 agora. Versículo 13. Acharam? Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Agora o 26 e o 27. No mesmo capítulo. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar, tá bom? Então, vamos lá. A Bíblia diz, lá na primeira página lá de vocês, nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem todos têm nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer, que é a interpretação, o dom de interpretar as línguas. Tá lá em 1 Coríntios 12, 29 e 30, tá bom? Agora vamos iniciar a nossa aula, ok? Aqui, nesse contexto, tá falando só da carta de 1 aos Coríntios, do capítulo 12 até o capítulo 14,
ele fala justamente sobre os dons espirituais na igreja. Os dons espirituais na igreja. Então, o apóstolo Paulo ensina aos coríntios como que deve acontecer os dons espirituais na igreja. Entendeu? Porque eles estavam tendo muitos problemas com isso. Estavam achando que os dons eram só para eles, estava tendo um egoísmo, não tinha essa união, essa união, digamos assim, de comunhão, para eles entenderem o que é o dom no corpo de Cristo, que é o principal objetivo de Jesus, manifestar os seus dons através do Espírito Santo. E aí, tá? Só pra gente contextualizar. Então, tá. Pra gente entender um pouquinho, vou pegar esse aqui, olha. Tem isso aqui, são letras para encaixar, tá bom? E aí, a gente vai encaixar aqui. Vocês vão reparar que, obviamente, eu não vou conseguir encaixar, por exemplo, a letra Y aqui no Q, no espaço do Q. Não tem, ele tem que ficar no lugar do Y. Assim também, a letra C só vai dar para encaixar aqui no C, eu não consigo encaixar aqui no J, né? Então vai aqui, cada letra tem o seu lugar. Tá vendo? E assim a gente coloca todas as letras. A gente pode ir colocando, encaixando. Isso aqui eu tenho para os meus alunos, tá? Eu deixo eles para os meus alunos voluntários que estão começando a conhecer as letras, né? Vocês já passaram por essa fase, então, tá? Então aqui a gente pode ir montando e tal. Então o que eu quero dizer com isso? Aí aqui, tá vendo? Tô montando. Tem as outras letras aqui, tá? Tem mais letras ali no canto. O que eu quero dizer com isso? Que cada lugarzinho tem a sua letra. Isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça. E assim é na igreja. Nós também somos como se fosse um quebra-cabeça. Lembra que a gente estava falando de união? E o louvor, agora que estava cantando também, fala sobre isso. Então a gente precisa ter união e assim o dom tem que ser na igreja também. Para acontecer de forma plena, como o Espírito Santo quer, como Deus quer. Então, cada um tem o seu dom. Deus dá a cada um como se isso aqui fosse cada um de nós, né? Vamos colocar assim. Cada um de nós, cada um tem o seu dom. E assim, quando tudo é encaixado, a gente forma um corpo, o corpo de Cristo. E cada um tem o seu dom para o que mesmo? Para o que é? É isso aí, para o que é útil. Então, não é porque, não tenho o dom de falar em línguas, não tenho o dom disso, mas Deus te deu algum dom, Deus dá um dom para cada um. E a gente precisa também buscar o dom, mas o dom é para mim? Não. O dom é para o corpo de Cristo, para a igreja utilizar. Não é para, porque eu. Isso aí que era o problema lá dos coríntios. Era o problema da igreja que estava lá em Corinto. Porque eles tinham esse problema. Mas, justamente o que o apóstolo Paulo falou sobre isso, que a gente tem que ser um corpo unido, assim bem ajustado, né? Tá bom? Então tá, isso aqui é pra gente exemplificar, a gente pode falar outras coisas também sobre isso. E a gente pode também falar que o dom de interpretação de línguas é também como se fosse isso aqui um encaixe. Por quê? Porque ele só funciona junto, acoplado, ele complementa o dom de línguas estranhas, o dom de variação de línguas. Assim, então a interpretação só pode ocorrer se houver a línguas estranhas, a manifestação do dom de línguas estranhas.
né? Porque os dois, como é que vai? A pessoa está interpretando alguma coisa, não tem língua estranha, não tem nenhuma língua para interpretar, entendeu? Então a gente também pode pensar nesse sentido isso aqui, é só pra gente exemplificar. Entenderam, gente? Tá bom? Então vamos continuar. Beleza. Então, o que é o dom de interpretação de línguas afinal? Beleza. Então vamos lá. Eu já falei um pouquinho que o dom, ele é justamente isso. É a mensagem que é passada a partir das línguas estranhas. Porque lembra que a gente estava falando que a variedade de línguas pode ocorrer de algumas formas. Então, o que a gente é mais usual, mais comum nas nossas igrejas pentecostais é o falar em línguas estranhas, falar em línguas espirituais, que alguns falam de anjos, línguas espirituais. Então, quando a pessoa está falando línguas espirituais, ninguém entende nada. A pessoa se edifica, não é isso que a gente aprendeu? Então, agora, quando há a interpretação, o que é a interpretação? É a pessoa falando o que quer dizer aquela mensagem, o que quer dizer que a pessoa está falando em línguas, né? Que ela está orando em línguas. O que é que ela está orando? E aí o Espírito Santo manifesta para outra pessoa ou para a própria pessoa que está falando e aí explica e passa a mensagem. Mas para isso precisa estar unido, junto, no corpo. Senão, não flui. Beleza? Então, é basicamente isso. Agora, a gente tem uma mega diferença entre tradução e interpretação. A interpretação das línguas estranhas não é tradução de línguas estranhas, porque a pessoa falou repete isso o tempo todo, e aí a pessoa, aí o outro que está interpretando está falando, eu vos digo à minha igreja que eu vos amo, que vou derramar minha unção, minha poção, e tá falando um monte de coisa, e a pessoa tá repetindo, e a outra que tá falando em línguas tá repetindo a mesma coisa. Não é tradução. Não é tradução, é interpretação. Olha só. Eu trouxe aqui pra vocês. Deixa isso aqui. Ó. Tem aqui algumas coisas. Ó, tão vendo? Dá pra ver? Então, olha aqui. Eu peguei uma frase em português e coloquei lá no Google Tradutor. Não sei se vocês já viram. Lá no Google Tradutor. Peguei lá no Google Tradutor e coloquei aqui. Aí aqui é em coreano. Esse aqui é mais difícil. Depois eu vou mostrar pra vocês. Escuta. Isso aqui é em francês. Ó, alemão, finlandês e dinamarquês. E aqui em cima é em coreano. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficaria a fala, porque eu não sei se eu vou saber pronunciar isso aí. Então, olha aqui, eu vou colocar um em francês. Tu es beau. Tu es beau, tá? É uma palavra em francês, é uma frase em francês, é justamente a tradução. Eu peguei o português, tá, são justamente três palavras, tá? Tan. E é justamente, então a tradução é cada palavrinha tem o seu significado respectivamente. Tradução é igual você pegar o inglês e traduzir por português do mesmo jeitinho, a palavra embaixo de palavra. Não sei se vocês fizeram isso lá na escola. Vou colocar aqui em coreano. Coreano eu não vou saber falar. 당신은 아름답습니다. É isso aí. Vocês entenderam, né? Porque eu não sei falar isso não. Cada língua tem a sua gramática, a sua morfologia, sintaxe diferente. Vou colocar aqui em alemão. Pera aí. Vou colocar aqui no meu notebook em alemão. Essa frase, gente. Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. É isso aí. Essa frase é uma frase
que traduzido pra gente quer dizer, você é lindo. E vocês são lindos, criaturas de Deus, né? E vou colocar aqui, ó, em finlandês. Eu pesquisei aqui e imprimi, eu achei muito legal isso. Eu adoro ver como que é. Finlandês. Finlandês. Ó. Vou colocar aqui rapidinho. Olet kaunis. Olet kaunis. Você é lindo. Olet kaunis. Aí tá vendo? Cada olet quer dizer você é, kaunis, lindo. Tá vendo? Cada palavra ou expressão da palavra quer dizer exatamente alguma coisa. Isso é a tradução. Agora a interpretação não é isso. Tá? Eu vou falar pra vocês o que é interpretação. Faltou qual? Dinamarquês, o último aqui. Tem vários, gente. É só uns exemplos. Poderia pegar qualquer idioma, qualquer língua. Idioma não, língua. Du er smuk. Tu és smuk. Entendeu? Isso quer dizer você é lindo. Ok? Isso aqui é tradução. Igual eu peguei aqui, ó, em polonês. Olha que legal. Polonês não, desculpa. Pomerano. Sabe lá em Santa Maria de Itibá? Que tem aquelas pessoas que falam em pomerano? Então, eu peguei aqui, ó. Dá pra vocês verem direitinho. Não sei se eu vou saber falar, mas aqui tem a tradução, ó. Ó. Ich bin klein. Eu sou pequeno. Mich hat dies wegen. Meu coração é limpinho. Jesus wohnt dann in. Jesus mora lá dentro. Alleine. Sozinho. Amém. Amém. Amém é igual, né? Que é uma palavra de outro idioma. Tá vendo? Isso aqui é em pomerano, tá? Eu achei bem legal também. Não sei se deu pra vocês verem. Tá? Isso é só um exemplo. Isso é tradução. Agora, interpretação não é isso. Interpretação, não sei se vocês já viram, quando eu interpreto na igreja, o que eu faço não é tradução. Eu não pego o pastor que tá lá falando, ou quem quer que seja tá falando, cantando, enfim. Eu não pego e faço a tradução, palavra por palavra. Quer ver? De um louvor. Ó quão cego andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu me fez como andei, não, aquela parte lá. Então, por exemplo, eu não pego ó quão cego andei, ó cego andei, perdido, vaguei. Se eu fosse traduzir, eu teria traduzido da mesma forma que está escrito. E não é assim não é assim que a gente faz. Então, por exemplo, se eu fizer ó, com cego andei. Cego, ó, eu cego andei, como se fosse andei na rua, perdido, andei na rua, vaguei procurando Jesus. É isso que tá querendo dizer? O louvor? Não é isso, é uma metáfora, ok? É uma comparação. Então o que quer dizer? Seria, pecado, triste, cheio, estava longe de Deus, mas Deus desceu do céu na cruz, morreu, verteu o seu sangue para quê? Para salvar eu, pecador, muito pecador. Tá vendo? Eu peguei a mensagem e interpretei. O que é interpretar, então? Pegar a mensagem e dizer o que aquela mensagem tá significando. É o significado, é o contexto da mensagem. Então, a interpretação de línguas é a mesma, é nesse sentido, não é a mesma coisa, mas é nesse sentido. Eu não pego a tradução, Deus não pega a tradução e vou falando o que ele tá traduzindo, o que ele tá falando exatamente. Não, se pega a mensagem, o que Deus está querendo dizer ali. E a pessoa entende a mensagem, recebe no coração Deus falando com ela e fala a mensagem, o contexto da mensagem. Por isso que às vezes pode significar uma palavrinha, pode significar várias coisas, ou várias coisas, ou ao contrário, né? Várias palavras
uma palavra só pode significar um monte de palavras em línguas estranhas, tá vendo? Por isso que a gente tem essa diferença, porque é em interpretação, entendeu? Isso aí eu uso eu uso o tempo todo, eu não uso interpretação, eu não uso tradução, eu uso interpretação em Libras. Eu já falei algumas coisas para vocês nesse sentido. Um dia a gente pode ter uma aulinha sobre isso, tá? Se vocês quiserem, a gente pode marcar quando voltar, ou até online vocês podem marcar se quiserem me perguntar, beleza? Vamos continuar aulas. Beleza, gente? Entenderam? Tradução e interpretação é diferente, beleza? E as línguas estranhas são interpretadas, não são traduzidas. Muito bem. Então, vamos lá. Beleza. Agora, a gente vai falar sobre um pouco a classificação dos dons. Por quê? Porque esse é o último dom. E a gente vai relembrar. Olha, lembra disso aqui que eu sempre posto lá nas minhas aulas? Então, olha aqui. Então, a gente tem primeiro... Vou colocar aqui, A gente tem primeiro os dons de elocução. Quais são os dons de elocução mesmo? Que a gente já viu, foram lá os primeiros dons de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos. Tá? A gente viu discernimento de espírito um pouco depois, lembra? Então, mas esses são os 3 dons de elocução. Elocução, tá? E os dons de poder, lembra? Dons de poder. Quais são os 3 dons que operam juntos que eu falei? Quem lembra? Dons de fé, dons de curar ou dons de cura e operação de milagres, isso aí. E aí agora a gente entrou, esse aqui, a classificação de elocução, que são esses 3, tá vendo? São 9 dons. Eles se dividem em 3 grupinhos de 3, tá? Então, é 9, como se fosse 9, dividido em 3 grupinhos, que dá 3, beleza? Divisão fácil, divisão tranquila para vocês pensarem. Então, tá, a gente tem esse primeiro grupo que é elocução, show. Segundo grupo que é dons de poder, show. E o terceiro grupo que é os dons de inspiração, que agora foi o último. Hoje é o último. Então foi dom de profecia, dom de variedade de línguas, o dom de língua estranha, e dom de interpretação de línguas, ou interpretação das línguas, que é dom de inspiração. São dons de inspiração, que são esses 3 dons, eles passam mensagens. Todos os 3 dons passam uma mensagem vinda de Deus. Tá bom? Então, a classificação desses dons, elas se baseiam basicamente numa mensagem trazida por Deus, assim, para os homens. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Aí, agora a gente vai falar sobre uma mensagem para edificação, lá no próximo tópico. Tá, o que quer dizer isso? Olha só, quando a gente pensa no dom de interpretação de línguas, a gente sabe que é uma mensagem, não é que eu acabei de falar agora? É uma mensagem. E essa mensagem é para quê? Para que é essa mensagem? Para que Deus se manifesta através da interpretação? Para edificar a igreja. Esse, então, é o propósito, edificação da igreja. E aí tem como é um dom. O dom de interpretação, ele é um dom que está... É como se estivesse dentro de uma profecia. Não é profecia, mas é equivalente ao dom de profecia. É como se fosse igual, é como se fosse um dom de profecia. Por quê? Porque você tem a interpretação, a língua, né? O dom, ele opera em 2 dons, certo? O dom de variedade de línguas e o dom de interpretação. Quando os 2 estão juntos, eles se equiparam ao dom de profecia. Porque Deus está mandando uma mensagem. Lembra do dom de profecia? Mas ele não é o dom de profecia.
tá? A interpretação também, a gente pode dizer também que é uma profecia, é um tipo de profecia, porque a profecia tem outros níveis, outras formas de acontecer. Vocês lembram da aula? A minha aula falou sobre o dom de profecia, tem outras formas que Deus fala através da profecia. A interpretação é uma das formas, beleza? Tranquilo? Então tá. Aí, o propósito é edificação. Então, olha só. Veja bem. É uma edificação coletiva, não é uma edificação individual. Tipo, eu me edifico, você se edifica. Não. É uma edificação coletiva. Por quê? Porque o dom de interpretação de línguas, ele anuncia para a igreja, para a comunidade que está ali na Assembleia. Assembleia, eu digo, a congregação. Tá bom? Então, o que acontece? O propósito maior é a edificação coletiva. Mas por que Deus faz isso? Porque se a gente for olhar lá no Velho Testamento, olhar toda a Bíblia e chegar lá no Novo Testamento e passar por Apocalipse, a gente vai ver o quê? O amor de Deus perpassando tudo isso. A bondade, o caráter de Deus. Então, Deus nos ama de uma forma tão maravilhosa, que Ele nos dá dons para podermos o quê? Nos relacionarmos com Ele. Exatamente. Então, Deus, o corpo de Cristo tem essa função, sabe? De estar, lembra do ajustado do unidinho que a gente estava falando lá no começo? Então, aqui ele é o início e ele é o fim disso, porque o propósito maior de Deus de nos dar dons é para que possamos estar unidos em Cristo, unidos no Messias, unidos em Deus, através de Cristo. Entendeu? Olha só, isso é um mistério, é uma coisa maravilhosa. Então a gente tem que buscar isso. Mas por isso que o dom, qualquer dom tem que ser muito bem interpretado, no sentido de que a gente não pode usar o dom de qualquer maneira. Não, a gente não pode. O dom é para ser usado no coletivo. Deus nos dá também individualmente, mas para ser usado no coletivo, para abençoar as pessoas. Não é para eu sei, eu faço, eu aconteço. Não, pelo contrário. Você vai ver que quando a gente leu, se vocês forem ler tudo, tá falando justamente o contrário. Porque o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, que equivale ao dom de profecia, é maior do que o dom propriamente de falar em línguas. Por quê? Porque ele edifica a toda a igreja, que é o objetivo primordial, é isso que Deus quer sempre. Edificar toda a igreja, todos nós. A gente pode ser edificado quando a gente fala em línguas. Ok, isso é ótimo, isso é totalmente válido. É isso mesmo, não é dizer que a gente também não pode ser edificado. Nós devemos ser edificados. Mas edificar a todos é o que Deus mais quer. Porque Deus não faz exceção de pessoas, não é? Não é isso que a gente aprende na Bíblia? Então isso quer dizer que Deus não quer edificar só a mim, só a você, quer edificar a todos que estão ali na congregação. E não só ali na nossa igreja, mas em todos os lugares que alguém estiver reunido. Não é só na igreja 4 paredes, é onde estiverem reunidos. Entendeu? Então, olha só, mas aí edificação, que negócio é esse de edificação? Pensa aí em bloquinhos. Tem, assim, é o que eu achei aqui em casa. Esses blocos de montar. Isso aqui, gente, que eu dou para as crianças, né? Aí é o que eu tenho. Então, assim, tá vendo? Ó, edificação é como se você fosse construir. Isso tá lá também em Efésios, tem em Coríntios, tem. Você vai construir um edifício. A igreja de Cristo é como se estivesse construindo o edifício. Tá lá em Efésios 2, se não me engano. Então assim, eu vou colocar assim, eu vou construir aqui qualquer coisa, tá? Então isso aqui, cada um de nós é como se fosse isso aqui. Isso aqui é edificar a igreja, tá vendo? É um todo, e ela forma
alguma coisa. Forma como se fosse, e para Deus é como se fosse um edifício, bem ajustado na rocha que é Cristo. Entendeu? Ligados ao Messias, a Cristo. Entendeu? Então, isso aqui às vezes é uma coisa que a gente fica edificar, mas tá, né? Edificar. Mas o sentido é esse, de a gente estar. Ó, tá vendo? Que tem que, pra se formar alguma coisa, não só um edifício, mas qualquer coisa que eu vou querer fazer, eu preciso unir um ao outro, preciso se separar ele já não tem mais vida, não tem mais utilidade nenhuma, não saiu, né? Não é que ficou isso. Aí já formou uma outra coisa. Entendeu? Então, o corpo de Cristo é isso. E os dons espirituais têm esse objetivo de edificar, de construir, de fortalecer, de consolar, de exortar, de ensinar a igreja de Cristo. Entendeu? Esse é o objetivo principal de todos os dons. Entendeu? E o dom de interpretação de línguas, ele é o que... na Bíblia diz que ele é o menor, mas ele é o que mais depende dessa união. Por quê? Porque, como eu tinha falado, se não tiver em comunhão com a pessoa que está lá falando em línguas, a pessoa que vai interpretar, não vai conseguir, não vai ter um elo, não vai conseguir, sabe? Vai perder uma conexão, digamos. Entendeu? Tá conectado aí, ligado lá no Wi-Fi eterno. Entenderam? Então, gente, é isso. E uma coisa principal que o último ponto fala é sobre oração. De tudo isso que a gente estava falando, dessa questão de edificação, a gente tem que orar para que isso aqui flua, como assim? Isso aqui funcione, tá? Mas aí como que a gente vai... Porque a gente também ora pelas nossas coisas pessoais, sim. Mas a gente tem que orar para que a igreja se fortaleça em Cristo, pra orar uns para os outros. Não, a gente não pode fazer uma oração egoísta. A gente não pode ser cristãos egoístas. Pelo contrário, a Bíblia ensina outra coisa completamente diferente. O que a Bíblia ensina? Sobre o amor uns aos outros. Em todo você vai ver no Novo Testamento e no Velho, que isso perpassa tudo, o amor perpassa tudo. Lá em 1 Coríntios 13 fala do amor, que tudo, se você tiver todos os dons, falando, se você não tiver o amor, de nada vai adiantar. Entendeu? Mas que amor é esse? O amor entre os irmãos e com Cristo. Quem ama Cristo tem que amar o seu irmão. E quem ama o seu irmão tem que amar Cristo. Nosso Messias. Entenderam? Então, assim, por que a gente tem que orar para o corpo? Porque nós devemos amar uns aos outros. Entendeu? Então, a gente tem que orar para que haja interpretação das línguas estranhas dentro da igreja. Isso aí é fundamental. E é uma coisa que não acontece com tanta frequência, né? Que a gente vê. Teve um tempinho atrás que aconteceu isso. Eu achei tão lindo, foi tão lindo. Eu achei muito, muito... Tinha um tempinho que eu não via interpretação de línguas. E é muito bom, porque é uma mensagem trazida de Deus. Não é a tradução, mas é a interpretação que a pessoa está tendo de Deus falando. Então a gente tem que orar para que dentro da igreja também haja interpretação, porque muitas pessoas falam em línguas, mas há momentos que ele está falando somente para Deus, mas há momentos que Deus quer falar com a igreja. Deus quer falar também com a igreja. Então, a gente tem que orar para que isso aconteça. Isso aconteça. A gente pode orar para que Deus nos dê, ou para que as pessoas, que dê às outras pessoas. A gente tem que buscar isso, é muito importante. E é uma coisa que está escrito aqui na revista que eu achei bem legal, tá? Então, nós devemos ser... Uma coisa que está escrita aqui que eu achei bem legal. Nós devemos ser bênção. E não só buscar bênção. Nós devemos ser bênção, abençoar as pessoas. É isso que Deus quer no corpo de Cristo.
entendeu? E principalmente que anunciemos isso para as outras pessoas, não é só na igreja, que só tem comunhão com os irmãos da igreja, e com os de fora. Deus quer também que ir lá e anunciamos lá fora para as pessoas que estão precisando de Jesus também. Entendeu? Tá bom, gente? Então é isso. Agora, olha só. Quem assistiu até aqui, escreve lá no grupo das mães o que você entendeu da aula, tá? O que você pode escrever algumas coisas, em algumas frases, escrever um texto. Pode escrever algumas coisas. Também não vai escrever uma frase só, tá? Você já tem 11 anos, pode escrever algumas frases, tá? Do que você entendeu, do que você mais gostou dessa aula e do que você não entendeu tanto, tá bom? 3 coisas. Isso aí vai valer 10 pontos. Coloquem lá no grupo das mamães, tá bom? Então, gente, fique com Jesus. Deus abençoe muito vocês. Em breve nós estaremos de volta lá, nos encontrando, tá bom? Então, um grande beijo. Vamos agradecer a Deus e entregar essa aula, tá bom? Vamos agradecer. Senhor, agradecemos por essa aula, pelo ensino que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, gente, beijos.